Boa noite a todos. É um prazer enorme estar com todos vocês. Eu sou Assunta Camilo, diretora do Instituto de Embasagem. Hoje o nosso convidado super especial é o Cobi Cruz, da Organis. Então, para quem não conhece, Cobi, eu vou te apresentar, tá bom? Bom, o Cobi é designer, né? Com mais de 25 anos de experiência no mercado de orgânicos. Ele é diretor executivo da Organis, uma associação de promoção dos orgânicos, e depois eu explico um pouco da Organis. Ele também é conselheiro do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que fica interministerial, né? E fica lá em Brasília, direto com a presidência. E ele também é conselheiro do GIRO, Instituto de Logística Reversa. Então, Cobi, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Um prazer enorme ter você aqui. É um prazer e uma delícia. Então, acho que essa conversa se faz necessária cada vez mais a gente falar sobre coisas que ficam, de certa forma, incomodam, né? E ninguém fala sobre, que acha melhor não mexer, mas eu acho que a gente tem que levantar o tema e falar. Então, para quem não conhece, né, a Organis é uma associação de produtores, de promoção dos produtos orgânicos, que tem como propósito, né, nessa chamada guerra de narrativas, fortalecer na mente das pessoas a versão real do mundo dos orgânicos em movimento. Utilizando todas as ferramentas de criação para criar, manter e aprofundar relacionamentos verdadeiros e despertar engajamento. Então, é um propósito muito legal, uma missão muito legal, né? E falar de orgânico sem a gente considerar, né, como que ele vai chegar até a mesa das pessoas, né? É impossível. Então, é com você, Cobi. Queria que você falasse um pouco de você, da Organis, e daí a gente começa a nossa entrevista. Bom, boa noite, a todos. Assunta, Camilo, muito obrigado, tá, pelo convite. Claro, é um prazer e imitando você, uma delícia, né? Porque, né? E sempre temos que aproveitar essas oportunidades de falar desse tema do orgânico, né? O orgânico, assim, ele ocupa alguns shares importantes, né? Share of voice, por exemplo, acho que todo mundo ouviu falar de orgânico, né? O share of mind, né? Está cada vez mais entrando na mente das pessoas. E é um trabalho de formiga que a gente vem fazendo desde 2004, sabe? Quando começamos com um programa em parceria da PEX Brasil com a Federação das Indústrias do Paraná, para levar brasileiros produtores de orgânicos para fora do Brasil, ou seja, para exportação de orgânicos, né? Uhum. Foram 12 anos de experiência de promovendo o orgânico fora do Brasil. Mas, poxa vida, no 10º ano a gente se tocou de uma coisa tão simples e óbvia, né? Sabe peixe dentro d'água, quando descobre o que é água? Só isso, né? A gente Porque se tocou, falou, não, né? para o Brasil crescer aqui fora, a gente estava lá fora pensando nisso, precisamos promover o orgânico no Brasil, né? Uhum. Então, há 7 anos atrás, a gente fundou a Associação Organis para fazer, com esse expertise de promoção, né, que a gente tinha, de promover no Brasil. E a gente entende que promoção de um setor é comunicar, para se relacionar e despertar engajamento, né? E os públicos são diversos. E você vai trabalhando com uma linguagem muito específica para cada público. Uhum. Agentes de políticas públicas, profissionais de saúde, produtores, consumidores, lojistas, jornalistas, outras associações e por aí vai.
Então, é um trabalho que a gente tem feito para trazer discernimento, mostrar para as pessoas que orgânico é muito mais do que um produto sem agrotóxicos. Mais do que ele não é, a gente quer mostrar o que ele é. Ou seja, mais do que um benefício individual de saúde, ele é um benefício coletivo, ambiental e social, né? Até para poder justificar o seu valor e despertar, assim, para as pessoas entenderem por que custa mais caro, né? É claro que pô, às vezes extrapola, às vezes é muito mais caro, mas a gente está cada vez mais conseguindo produtividade, rentabilidade e conseguindo achatar alguns preços para poder democratizar o Uhum, acesso aos orgânicos, né? tá. Muito legal. Eu acho que eu acompanho, né, essa trajetória, né, até mais do que da Organis, né, do conjunto da obra, né? Uhum. E percebo, né, a mudança que está havendo, né? Fico muito feliz quando vejo os estandes agora da Organics, né? Lindos, cheios, com muita gente interessado. Eu lembro, talvez 15 anos atrás, né, Kobe, quando a gente ia na feira da Natural Tech lá no Ibirapuera, era numa feirinha pequena, tal, né? Verdade. Agora, né? É, tem crescido, foi notável o último que da APAS, né, que vocês estiveram, foi Uhum. maravilhoso. Tanto os produtos, quanto os produtores lá, quanto o interesse das pessoas em conhecer, né? A gente tem até, eu não sei onde é que está, que o Ed deixou por aqui, nós temos, inclusive, um pequeno livro, deixa eu ver até que ano que foi, eu acho que foi 2011, que a gente desenvolveu esse livrinho aqui para os produtos orgânicos, né? Eu tenho ele E guardado antes aqui disso, um também. pouco. Oi? Eu tenho ele guardado aqui também. Então, que a gente começou, quando a gente fez, a gente já tinha aí passado uns 4 anos olhando, acompanhando, né? E aí a gente resolveu desenvolver uma literatura específica, mais simples, né? E é super interessante ver o crescimento. E também não dá para a gente não falar que ainda falta, né? Mais gente aderir, mais gente conhecer, como evoluir as embalagens, né, Cobb? Ah, Precisa com para certeza. esses produtos. Ainda Uhum. falta esse de acordo, sabe? Fazer uma coisa, né, que, que realmente faça sentido para o produto orgânico, né? Bom, então aí a minha primeira pergunta aqui é: qual a sua avaliação sobre o crescimento da demanda de produtos orgânicos in natura e embalado? Porque Uhum. quando ele está in natura, ok, você só vai precisar de um bom acondicionamento e de uma embalagem de transporte eficiente. Agora, quando ele é embalado, não, né? E como é o crescimento por região e quais são os principais produtos, né, que hoje nós podemos encontrar com produtos orgânicos. Então, o Brasil hoje ele vive um certo um realinhamento da cadeia, né? Até um tempo atrás, a gente tinha muito mais produtos in natura do que produtos semi-processados, semi-industrializados ou até mesmo industrializados, tá? Tá? E até por conta que começou com produtores que vendiam produtos que eram mais fáceis de produzir e conforme foi evoluindo também a legislação, foi introduzindo normas para produtos industrializados e por aí vai. E até porque é muito mais difícil, né, você produzir um produto, né, na indústria, né, orgânico, né? Você tem que formar toda uma cadeia, você tem que comprar, né, os teus ingredientes, os teus insumos de uma forma diferente que você está acostumado a comprar no convencional.
né? Então, esse tratamento que você dá para os stakeholders, né, que você tem que chamar realmente de parceiros, e o parceiro também ele tem que ser muito fiel e entrar junto nisso, né? As duas partes têm que ser parceiráveis, né? Entre aspas, né? Porque a pior coisa que pode acontecer para uma indústria é a ruptura, tá? Então sempre teve uma insegurança, né, por parte da indústria, assim, poxa, legal, gasto uma grana, desenvolvo um produto, lanço, o ano que vem vai ter tomate para eu continuar com meu molho, o ano que vem você vai continuar me fornecendo, né, os outros ingredientes orgânicos. E então, respondendo a tua pergunta, a avaliação é muito positiva. O Brasil está muito consolidado nessa parte de diversidade de produtos, tanto in natura, sabe, quanto produtos industrializados, né? Eu lembro muito bem quando a gente participava dessas feiras, né, falando de uma forma meio brincalhona, assim, chegava naqueles supermercados, Whole Foods, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Você olhava aquela prateleira de iogurte, de outras coisas que você não via no Brasil, dava raiva. Né? Raiva. Né? É. Então, se você perguntar para o supermercado, para o varejo, né, o que ele fatura mais hoje, né? Ele fatura mais os orgânicos em produtos industrializados, não in natura, né? É, Até porque tem mais valor agregado, custa mais, né? E porque evoluiu. Tá? legal, muito bom. Por região, Kobe, tem um crescimento diferente no Rio Grande do Sul, sei lá, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio? Onde é que está crescendo mais ou mais rápido? Vamos dividir essa pergunta assim entre produção e consumo, né? Tá, Claro, não tem como dizer que o maior consumo é em São Paulo, né? É o grande eixo, né? E muitas outras regiões produzem para São Paulo, tá? tá. E fora desse eixo de São Paulo, tem o Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Nordeste tem crescido muito como consumo. As duas capitais, que têm um consumo maior per capita, né? Não em volume, mas per capita, assim, é Uhum. Curitiba e Brasília, tá? Que são duas cidades que têm poder aquisitivo, têm consciência, têm Cultura também, né? cultura. Eu acho que Curitiba, o diferencial é esse, né? É. E, bom, eu moro em Curitiba, eu fico muito feliz com essa exuberância que tem aqui, sabe, de ofertas. São várias feiras que você tem, às vezes, no mesmo dia, em horários diferentes, em bairros diferentes, de uma diversidade muito grande, né, e de produtos bonitos. Depois eu quero falar um pouco dessas feiras, que eu acho que é um assunto legal. Uhum. Em termos de produção, os dois estados que mais têm produção orgânica são o Paraná e o Rio Grande do Sul. Tá? Se você somar esses dois estados, dá mais ou menos 30% de todos os produtores cadastrados no Ministério da Agricultura. Em torno de quase 4.000 cada um. Né? Por Tá. que isso? Né? É importante dizer por que eles estão assim. São dois estados muito evoluídos. Tá? Começa com políticas públicas, extensão de conhecimento. Ou seja, quando eu falo extensão de conhecimento, eu estou falando de extensão rural. Técnicos dedicados a não só levar assistência técnica, mas problematizar junto com o produtor, sabe? Ele aprender junto com o produtor com ele, achar soluções, né? Isso eu acho muito legal, é importante que se diga. Então, que isso tem. Outra coisa que ajudou muito o Sul foi o sistema de certificação participativa, a rede Ecovida, que não ficou somente nas capitais, começou a levar também para o interior, sabe? Essa consciência de uma alimentação saudável. Então, só por uma questão também de curiosidade, o Paraná é o único estado do Brasil que tem um decreto que até 2030 toda a alimentação da rede estadual de ensino terá que ser 100% orgânica. Olha o tamanho do desafio. E olha o tamanho também, né, assim, o tamanho de algo que é digno de ser imitado. Né? Fale, né? Coisa linda, né? É. Maravilhoso. E agora, surpreendentemente, uma região que tem crescido bastante, não só em produção, mas também em consumo,
é o Nordeste brasileiro. Legal. E poucas pessoas sabem, mas o Brasil é o maior exportador e produtor e exportador de acerolas orgânicas. E onde estão estas acerolas orgânicas? Ceará, né? Pernambuco, Piauí e Paraíba, talvez um pouco ali, né? E como é que é como que é o modelo, né, dessa produção? É um modelo, sim, são empresas estruturadas, grandes, vão fazer um trabalho com a comunidade, sabe? Levar assistência técnica, garantia de compra, pagar um preço justo, trabalhar no sistema ganha-ganha. E, e assim que tem feito a Amway, que é uma grande empresa internacional, que tem aí a empresa, poxa vida, escapou o nome agora, que faz esse trabalho, tá? É um dos exemplos que a gente tem aqui. Uhum. Legal. Os principais produtos hoje que a gente tem Uhum. dentro do universo dos orgânicos, né? Qual é os principais produtos hoje? Tá, vamos separar um pouco então dos hortifrutis, dos frescos, né? E Na, os produtos que servem como matéria-prima processada e os industrializados, tá? Então, os produtos frescos são as hortaliças, né? Que até é um pouco mais fácil de produzir, tem menos riscos, e isso tem a ver com que a grande maioria dos produtores de orgânicos no Brasil são pequenos agricultores, agricultores familiares, né? Então, você faz sua conversão, você planta seu pé de alface, em poucos meses você vai ter esses produtos, né? E agora, por região, também vai, né? No Nordeste tem muita fruta, isso que é legal. Então, vou dar um exemplo. 5 anos atrás era difícil você encontrar um mamão orgânico, assim, nas feiras, né? E então não estava muito bonito. É muito fácil. Então, a gente evoluiu em tecnologia. Então, chegou isso nas frutas. É, as frutas é um pouco mais difícil, não é só jogar um calcário, né? A correção de solo é uma coisa que não é barato e, né? tem que ter conhecimento para fazer isso, né? Ter conhecimento, né? E você e às vezes demora, né? Você planta lá um pé de fruta e demora para você ter um retorno disso aí, né? Então, o Brasil está produzindo muito limão orgânico, exportando muito limão orgânico. Eu já falei da acerola. O Brasil produz bastante açaí, muito açaí, né? Orgânico. Orgânico, tudo que eu estou falando é orgânico, né? Açúcar, né? Somos grandes produtores de açúcar orgânico, os maiores exportadores de açúcar orgânico do mundo, né? Por isso que o açúcar, quando é um dos itens mais vendidos, para produzir açúcar, normalmente são produzidos por grandes indústrias açucareiras, né? Uma produção em larga escala, existe um achatamento de preço. O consumidor vê benefício. Puxa, eu vou pagar um pouco a mais por esse açúcar orgânico aqui. O Brasil está começando. Café e grãos, não? Eu sempre achei que Café, sabe? Temos assim uma variedade grande de café e café bom, porque não basta ser orgânico, né? Sabe, é o melhor dos dois mundos. É bom, é gostoso e é orgânico, né? Ou então é orgânico, é bom e é gostoso, né? Então você tem micro lotes assim, sabe, que as pessoas não acreditam, principalmente para quem consome café sem açúcar, né? Percebe o doce intrínseco desses cafés. Eu até faço uma brincadeira às vezes com as pessoas, né, que eu pergunto assim quando eu vou servir café, né? sem açúcar, o meu é. Eu pergunto assim: você gosta de café ou prefere com açúcar? É isso mesmo, né? Porque o café, É. né? Agora, deixa Já eu falar. por açúcar às vezes, né? Então, agora deixa eu falar uma coisa legal. O Brasil está se despontando como um grande produtor de grãos, né? Sabe? Orgânico. Sim, orgânico, Arroz, soja quanto milho. E por que isso? Porque está crescendo, sabe, que sempre foi incipiente a cadeia animal. Certo? Produção de ovos, grandes players entrando aqui, uma produção grande de ovos que depende de grãos, né? Leite orgânico, queijo, kefir, coalhada, olha só, né? Então, o que você imaginar hoje, quase tudo tem orgânico.
E você tá e assim, embalagens bonitas, design bonito, comunicação bonita, né? Depois você vai poder complementar, né? O que falta para essas empresas não somente ser bonitas, né? Mas, né, ser coerente da semente ao cliente e depois o que você vai fazer né, Uhum. após o prato, né? Como que essa embalagem vai se transformar, né? Legal, legal. Legal. E na parte industrial, né? Só para complementar, eu já falei dessa parte, né? Do leite, do kefir, dos ovos, né? Do açúcar, do café. Você começa a vir chegando assim produtos semi-prontos ou práticos, né? Uma coisa que cresceu muito, principalmente, né, na pandemia, é, o orgânico vegano, né? O orgânico clean label, por aí vai. Então, de fato, tem uma diversidade muito grande, tanto produtos frescos quanto industrializados. Tá. E qual é para você os maiores ou os principais desafios para ampliar a produção e a diversidade de produtos in natura e embalados de orgânicos aqui no Brasil? Nossa, quantas horas, quantos dias eu tenho para falar? Só os principais, vai. É, a gente poderia ter um incentivo, né, principalmente essa parte tributária, né? Poxa vida, né? Estou trabalhando com algo aqui que estou sendo um guardião, né, de muitas coisas, da natureza. Reduz Né? problemas de saúde dessas pessoas, né? Você não vai ter que ter sistema de saúde. Então, se a gente tivesse uma carga tributária um pouco diferenciada, aí já ajudaria muito, tá? Tá. A gente tem um desafio muito grande na parte de logística, né? A logística é cara. Então, para os pequenos produtores, se eles não souberem trabalhar de uma forma integrada, cooperativa, e sabe, ou então com grandes parceiros, distribuidores, para poder escoar seus produtos, fica complicado, chega muito caro o produto, né? Daí inviabiliza. Faltam mais assistências, que nem eu te falei, né? Em outros estados, e mesmo nesses estados que eu falei, Paraná, Rio Grande do Sul, pode ser melhor ainda, né? E eu acho que também, por que a Dinamarca é um grande consumidor de orgânicos, né? As crianças aprendem, né, na escola o que é uma alimentação orgânica. Então falta ensinar um pouco isso, ter uma educação de uma alimentação saudável, orgânica, ou não necessariamente orgânica, mas que seja saudável. E por que o orgânico é relevante dentro do portfólio de oferta de saudáveis, né? E é claro, né? Eu acho que daí entra o poder, renda, né? Então, para muita gente, o orgânico é um sacrifício, né? Tem muita gente que deixa de fazer as coisas para consumir orgânico. Agora, por outro lado, um dos desafios é para que as pessoas que têm condições e não estão consumindo orgânico, sabe, tentar conquistar de alguma forma a importância dela consumir orgânico, né? Sensibilizar. Esse é um desafio muito grande, né? E a importância de uma associação é essa. E é caro comunicar, principalmente sair da bolha, né? Me ocorreu, né? Eu sempre converso com quando a gente faz cursos e tal, Hum. e visualizo, né? Por exemplo, no caso específico de orgânicos, né? Se fosse trabalhado melhor as embalagens e a comunicação nas próprias embalagens, porque a gente é um veículo de comunicação de grátis, né? Tá aí. Comunica-se pouco, Kobe. É impressionante. Falta enxergar esta oportunidade, muitas vezes, sem fazer greenwashing, sem Uhum. fazer veja bem, né, que a gente fala. Então, tem oportunidade, né, que está, às vezes, muito próximo, né? E a embalagem é interessante, né? É uma mídia que atinge 100% dos seus consumidores. Sem dúvida, você vai ter que pegar, não tem como. E ela replica, né? Porque ela fica exposta na casa, né, de quem está consumindo. E se é uma embalagem bem feita, bonita, né? Sabe?
as pessoas gostam de mostrar, olha que interessante isso, né? É replicável. Coerente, né? A gente tem tantos talentos no Brasil, né? Eu acho que o Brasil tem de melhor assim a música, né? Mas no design, na arquitetura, em tantas outras áreas, sabe? A gente vê embalagens bonitas, coerentes, né? E você sabe que o orgânico tem uma característica muito interessante, né? Hum. Se você pegar uma embalagem bacana, não colocar a marca da empresa e colocar apenas a palavra orgânico, ela vende. Porque a relação do consumidor, do produto orgânico com a marca é muito pequena. Porque para ele orgânico já é uma marca. Olha que É algo importante, né? é. Então, antes da marca vem o orgânico. É orgânico, que legal. Se tem duas marcas diferentes do orgânico, ele vai pelo preço. Isso a nossa pesquisa mostra. Tá, legal. Kobe, qual é o papel, né, do pessoal do supermercado, dos supermercados, na oferta de produtos orgânicos e qual seria o desafio para ampliar essa distribuição? Essa é uma pergunta boa, né? Porque é no supermercado que acontecem as coisas, né? Usando a linguagem do marketing, é a lama do mercado. Né? Vai fazer uma pesquisa da categoria, você vai no supermercado, né? Né? Vai fazer como é que anda as tendências, é no supermercado, né? Vai fazer degustação, é no supermercado. Existem feiras bacanas, existem entregas, cesta, tudo, né? Mas uma questão prática, o consumidor vai no supermercado. Pode estar chovendo, pode ser à noite, final de semana, tem lugar para estacionar, sabe? E não vai só para comprar orgânicos, né? Vai comprar outras coisas e compra também orgânico. Né? Então, Então, o principal canal, o supermercado, muito mais do que a internet, mesmo. sim, Tá. muito mais. Então, o supermercado, ele pode comunicar, sabe? Poderia cumprir melhor esse papel. Quais são os atributos positivos do orgânico? Contar a história, né? Eu já cheguei a ver assim, supermercado, produto orgânico, sem agrotóxico. Né? Então, não sei se esse manto é necessário ainda, né? Ficar com esse, como diria Guimarães Rosa, nesse pleonasmo reforçante. Mais reforçante é bom. E aí tem uma questão de margem, né? O mercado precisa do orgânico, né? As pesquisas mostram isso, a própria APAS mostra isso, né? Que o consumidor quer cada vez mais, Ter ele essa não fala de uma forma isolada, mas forma assim, ele quer cada vez mais produtos naturais, frescos, orgânicos e saudáveis. Sabe? E quem vai no mercado para comprar orgânico gasta mais, o ticket médio é maior, tá? Então ele não pode ficar sem oferecer os orgânicos. Só que ele tem que trabalhar com uma política de compra, sabe? Talvez um pouquinho diferenciada. Né? Alguns conseguem fazer isso, outros ainda não entendem ou não acreditam muito no orgânico, sabe? Não tem volta. Eu acho que quem está explorando e sendo resiliente com os orgânicos sabe, vai ter uma boa percepção, vai causar uma simpatia muito grande com o. Kobe, fala um pouquinho do trabalho que está sendo desenvolvido pela Organis, né, para fomentar o mercado de produtos orgânicos. O trabalho que a gente faz é um trabalho que aparentemente pode ser pequeno, mas não é, porque sabe aquela história, né? Você tem 1.000 estrelas do mar na areia, daí chega o menino lá, joga uma estrela no mar e uma pessoa pergunta, mas que diferença vai fazer? Para essa estrela fez bastante diferença. Ele pega para essa aqui também, para ele também. Então, a gente tem esse papel de ser um hub, né? A gente tem um portal que ali tem muita informação para quem está interessado. Ou poder oferecer essas informações, sabe, para os diversos públicos que eu te falei. A primeira coisa que a gente fez quando a gente formou a Associação Organis era definir o que a gente é, o que a gente não é. Tem muitas associações boas fazendo trabalhos bem específicos. A gente não faz políticas públicas, não somos engenheiros, não temos conhecimento técnico. Vamos promover, trabalhar com os atributos positivos e tentar
levar informação, que é um setor que tem uma carência muito grande na sistematização das informações. Então, a primeira pesquisa feita com o consumidor, para ver o perfil, o panorama, como é que é a penetração dos orgânicos nos lares brasileiros, a gente fez logo que formou a associação. Vamos trazer números para que o empresário saiba como é que é esse setor, né, e invista nisso, para que o comerciante, né, veja né, o que o consumidor quer. Então, esse é um papel importante, trazer informação. Fazer uma estimativa de como que está esse número, crescimento, porque a gente tem contatos com os diversos players, né? A gente conseguiu isso, né? Uma certa legitimidade e representatividade para poder, né, ser um ponto de referência. De fato a gente é muito procurado. A gente conseguiu uma parceria muito grande com o Google, tá? Que o Google nos concede um crédito mensal de $10.000 só para fazer campanhas no AdWords. Então, com isso, a gente elenca a palavra-chave, então a gente é muito bem ranqueado. E, além das buscas orgânicas, que é grande. Então, quem entra na Organis, e isso o analítico mostra para a gente, tem um tempo, sabe, de navegação grande até, porque ali tem um e-book que é produto orgânico, muita gente, mesmo consumidor, não sabe direito. Ali tem os artigos que trazem reflexão, inclusive você já participou com os artigos, muito bons, né? A gente tem, né, essas ferramentas de disparo para os nossos leads, de CRM, né, de cadastrar e participar dessas feiras grandes, né, não só do setor, mas levar, que nem a gente falou da APAS, levar o orgânico para um ambiente que ainda não é dele, que não está consolidado. E não só em São Paulo, mas essas outras feiras regionais que a gente tem parceria, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, e por aí vai. Sair do grande eixo, porque a gente tem um desafio de distribuição, né? Então, não só de diversidade, mas de distribuição. Agora precisa baixar preço, precisa trazer mais produtores. Então, esses são alguns dos papéis que a gente tem, além de fazer palestra, lives como essa, e fazer essas parcerias. A gente tem parceria com a Pex, sabe, com outro programa também em São Paulo, que é SP Negócios, e então está sempre arregimentando pessoas para levar para fora do Brasil também, né? Então você vê que você começa a somar tudo isso, né? Começa a ficar grande. E um trabalho com a imprensa que não pode deixar de existir, né? Então, a gente está sempre sendo procurado pela imprensa para dar entrevista, e é importante números, né? A imprensa precisa de números, precisa ser aferido aquilo que a gente fala, e é isso. Só isso. Só isso. Agora, Kobe, se por um lado, né, existe evidente o crescimento da produção de alimentos orgânicos aqui no Brasil, o Brasil também é campeão do uso de agrotóxicos. Isso é muito antagônico, né? Você sabe que eu sou fundador de uma escola Waldorf. E é uma escola associativa, tinha tudo para ser um ambiente do bem. E parece que onde tem um ambiente para ser do bem, o diabo fica à espreita, né? Ave Maria. E o contrário também acontece, né? Parece que onde tem coisa para ser ruim, sempre tem alguma coisa benevolente para acontecer e forçar ali, né? Então, nesse sentido, realmente, de fato, a gente quer crescer, é injusto, né? Pelo tamanho, pela promessa que o Brasil tinha, pelo seu histórico em agroecologia, né? Pela sua percepção de natureza, que a gente ocupa menos de 1% do mercado mundial de orgânico. Que o nosso varejo tenha menos de 1% de orgânico nas prateleiras. Só para trazer um dado comparativo, Dinamarca quase 13%, né? Os Estados Unidos, quase a metade do que se comercializa em orgânico no mundo está lá. Depois vem a Alemanha, depois vem a França, depois fica ali É grande, né? E em números de produtores, a gente tem aí em torno de 25 mil, poderia ter muito mais, né? Sabe? Só a Índia tem mais de 1 milhão, né? O que tem que ponderar aí, no caso da Índia, que são pequenos produtores, tá? Super pequenos, né? Em termos de área, também, né? As maiores áreas estão na Austrália, Argentina e Uruguai. Incrível, né? É um dado que as pessoas não imaginam. Qual é a ponderação?
é que tem gado orgânico e culpa muito espaço, né? Mas, mesmo assim, é interessante esse dado. Quanto aos agrotóxicos, né? Eu acredito que nós, como orgânicos, como uma locomotiva, com uma bandeira, sabe, estamos influenciando o convencional e o convencional está, aos poucos, fazendo o seu trabalho ser amigável, né? Gente brucutu tem tudo que é setor e vai continuar existindo, né? Mas tem muita gente preocupada, querendo ser mais sustentável, querendo fazer um trabalho ou de precisão, ou usar menos, enfim. A gente tem associados, né, que tem uma linha de orgânicos, né, e tem uma linha que não é orgânico, mas está querendo trabalhar de uma forma mais amigável. Então, é um processo, é uma construção. E o Brasil está se saindo como um grande produtor de bioinsumos, né? Então, é nessa parte que eu acho assim que a gente, como orgânico e outras bandeiras sustentáveis, influenciando isso aí. Até porque o mundo também está pedindo isso aí, né? A gente não quer sair com um machadinho querendo destruir tudo aquilo que não é orgânico, porque muito do que é orgânico já foi convencional. Muito